lá no nosso programa aqui, Personalidades, agora todos os dias, a partir das 12 horas. Programa de 1 hora, um programa diferenciado, porque nós trazemos mais entrevistados. É a oportunidade de você ficar por dentro de alguns assuntos pertinentes a cada área do segmento que nós estamos trazendo aqui para as entrevistas. Hoje vamos falar sobre direito, sobre justiça, sobre o seu dia a dia, porque tudo envolve a questão da justiça. Por isso aqui temos os advogados aqui presentes, doutor Ariovaldo dos Santos, que também é nosso apresentador, tem aqui o programa junto com a doutora Rose Molitor também, que é conselheira da OAB de São Paulo, e o nosso presidente da OAB de São Caetano, o doutor João Paulo Borges Chagas. Tudo bem, senhores? Prazer estar aqui, Walter. Que bom. Poder colaborar aí. Isso que você falou, eu acho que é muito importante. As coisas práticas do direito, né? É um programa que traz vários assuntos. Hoje o direito foi brindado aí com esse convite e a gente vai tentar conversar um pouquinho, trazendo coisas práticas, coisas do dia a dia das pessoas. Muito obrigado. Muito bem. Olha, logo de cara, eu trouxe um tema que eu acho que está sendo dos mais polêmicos nos últimos anos do Brasil, que foi a Lava Jato. Depois da Lava Jato, muita coisa mudou. E, ao mesmo tempo, para nós advogados, sempre tem aquela questão, a Lava Jato usou todos os instrumentos possíveis na justiça ou ela ultrapassou os limites da justiça? Ou ele, o Sérgio Moro, nosso hoje ministro, usa já realmente questões que é usada no mundo, né? Você não precisa ter a prova material do que a pessoa botou a mão na cumbuca, né? Provas levam a isso. Então, aberta a discussão. Houve um Brasil depois do Sérgio Moro na justiça? Ele fez direito ou ele fez mais ou menos direito? Qual a opinião de vocês? Posso começar? Lógico, as damas primeiro. As damas primeiro, né? Inicialmente muito feliz em participar desse seu segundo programa, né? O formato muito legal, falávamos nos bastidores. E é uma honra sempre poder colaborar e trazer um pouquinho do que é o direito, do que a gente entende sobre o direito. Bom, lei existe para ser cumprida, né? Nós temos aí uma Constituição, um Estado Democrático de Direito, e, infelizmente, eu acho que ele, sim, ele utilizou um tanto, ele ultrapassou os limites, né, do que é conferido. Por outro lado, obviamente, que não teríamos conseguido o que foi essa mudança no país se não fosse essas tentativas, ações, né? Essas ações, né, efetivas dele. Mas eu acho, sim, que ele ultrapassou. Aproveitando, Walter, bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Ariovaldo, conselheira Rose. Obrigado pelo convite, né, essa nova iniciativa do programa. Eu acho que eu vou mais ou menos na mesma linha da conselheira, né? Acho que o Ariovaldo vai sair um pouquinho, pelo que eu já vi já nos programas dele aí, mas realmente, né, eu acho que a Constituição da República ela serve para ser cumprida, existe uma dogmática, né, constitucional, né, existem todas essas previsões que devem ser cumpridas justamente por quem comanda o processo, que é o juiz, que foi o juiz Sérgio Moro, né? Houve alguns excessos, principalmente na atuação dos nossos colegas advogados na área criminal. A gente sabe que deve-se dar total e ampla defesa, né, nesses casos. Mas, vendo por um lado menos da característica do direito, para a gente abrir um pouco o leque da discussão, com certeza a Lava Jato mudou o país. A Lava Jato mudou o país, trouxe uma sensação, acho que, de que hoje se pune realmente, independentemente da classe social. Eu acho que, em alguns casos, pode ter havido excesso. Sim, realmente, houve excesso. Deve-se averiguar e vir pelas nulidades do processo. Mas houve também, em outros casos, que é claro e notório que as provas que existem, né, no processo. A grande questão, acho que da Lava Jato, que acabou dando um pouquinho mais de problema, foi a questão do Dalton, né? Essa conversa que ele teve, né, entre o procurador e o juiz, que realmente é uma conversa que eu acho que sai da normalidade, né, da normalidade do nosso dia a dia. Você nunca tem isso, João? Bom, eu nunca tive, eu gostaria de ter, realmente, nos meus casos processuais aqui, né, a mesma liberdade que o Dalton teve com o Sérgio Moro. Eu acho que realmente é uma coisa para se questionar, né? Agora, cabe ao judiciário decidir dessa forma qual é o amplo, né, amplitude dessa nulidade. Eu acho que
O grande problema, a gente não pode chegar aqui e demonizar o judiciário. Pelo contrário, nós, como operadores do direito, fazemos parte do judiciário também. Né, fazemos parte dos 3 pilares, né, advocacia, o Ministério Público e o judiciário, né, na magistratura. Então, essa questão de agora querer demonizar e também colocar também de total protagonista em Salvador da Pátria, também porque não é dessa forma. O que nós defendemos é o devido processo legal. Né, como advogados. Sim, com certeza. Eu acho que essa questão do devido processo legal, todos nós somos defensores e juramos, né, defender o devido processo legal, que são as garantias democráticas de todo cidadão e a estrutura do país. Só que a gente talvez tenha que analisar a Lava Jato no seu momento histórico, porque havia uma modificação da legislação permitindo as delações, né, premiadas, que era um instituto novo ainda, não desenvolvido em questões tão relevantes como as da Lava Jato. E nós tivemos advogados, promotores, juízes se deparando com uma situação completamente nova. Até o tamanho dos crimes, os valores envolvidos. Existe uma expressão em alemão, me perdoem aqueles que falam alemão, né, Zeitgeist, que é analisar algo no seu momento histórico. Né? Então, quando nós temos uma determinada situação, não adianta olhar com os olhos de hoje, alguns anos depois. Nós temos que olhar ali naquele momento. Denúncias gravíssimas estavam acontecendo e uma legislação nova para ser aplicada e uma resposta que o Brasil exigia daqueles julgadores. Existiram erros, alguns erros graves, mas eu acho que o próprio sistema do Poder Judiciário tem mecanismos suficientes para anular aquelas decisões que foram em excesso, para retirar desse meio de julgamento aqueles que se excederam e para dar a resposta à sociedade daquilo que ela queria. Eu acho que a gente tem que analisar, naquele momento, o que é que os julgadores tinham. Hoje fica um pouco fácil, para nós operadores do direito, analisarmos com uma certa distância da história, dizer, não, há 3, 4 anos atrás, ele deveria ter agido de tal forma, ele foi muito restritivo aqui, ali ou acolá. Mas naquele momento eu acho que as decisões foram precisas, foram exatas, com os excessos que devem ter as consequências normais. O devido processo legal, como disse a doutora Rosi Molitor, deve ser seguido. Quem não seguir deve ser punido. Então, se fosse hoje, isso eu acho que não devia fazer. Eu acho que o resultado seria praticamente o mesmo, só que alguns caminhos, tanto do Poder Judiciário, tanto do Sérgio Moro, talvez ele agisse de forma um pouquinho diferente, até como o Ministério, né? Como as denúncias seriam talvez distintas, seriam diferentes. Né? Exato. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não chegar naquele momento do salvador da pátria, que é muito comum aqui no Brasil. Nós tivemos aqui a figura do próprio Joaquim Barbosa na época do Mensalão. Né? E tivemos algumas decisões tiveram algumas denúncias que acabaram não podendo prosperar em razão de nulidades. Né? Alguns denunciados acabaram sendo absolvidos por nulidade, não necessariamente porque realmente não tinha provas, né, que poderiam gerar condenação, mas eu sempre lembro isso do filme O Gladiador, né, que fala de Roma. Né? César surgiu, né, como na verdade para salvar a República Romana, né, que era uma república, e depois virou um tirano. Então a gente tem que tomar cuidado para o juiz não virar o tirano do processo. Mas você não está querendo dizer que o Joaquim Barbosa é tirano? Não estou dizendo isso. Nem o Sérgio Moro? Então, a figura do Sérgio Moro, ele não pode, nós não podemos colocar nele como uma figura de o salvador da pátria, aquele que vai resolver todo o problema. Ele conduz o processo, realmente é quem tem o poder para isso, mas ele tem os seus limites legais. O que eu estou dizendo é o seguinte, Orivaldo disse, nós temos que analisar o momento histórico, a sociedade pedia um combate à corrupção, né, que estava cansado da impunidade, vários, né, não só vinculado a um partido, mas a vários partidos, e aí você vir e colocar a figura de uma pessoa para ele salvar, né, o destino da nação é muito complicado. Mas vamos voltar então para o Joaquim Barbosa primeiro. Alguém conhecia, fora quem é do judiciário, quem é dos meios políticos, Supremo antes do Joaquim Barbosa?
Não existia, né? Não existia. Esse conhecimento tão grande. Ninguém sabia, né? O Supremo era uma coisa lá do rei, né? Dos reis, não se falava. Depois da posição dele, né? Não vou dizer, eu sou a favor dele, mas não quero dizer que vocês têm que dizer, os outros têm que achar que ele é salvador da pátria, ou que ele foi tirano. Mas até ali era uma coisa intocável, né? Falar do Supremo era proibido, né? Eles eram os deuses da bola e acabou. Né? Veio lá o Joaquim, o Barbosão, e começou a botar... O homem da capa preta. Né? O homem botou um monte de gente para se movimentar, para ficar esperto. Tinha mais gente vendo, né? Uma das salas dele ainda assim, ó, o senhor tem coragem de andar na rua, né? Olha o que o senhor está fazendo contra o próprio Supremo e tudo mais. Então, uma atitude dele para moralizar a nação acaba sendo por muitas pessoas visto como tirano, principalmente pelos nossos colegas que são criminalistas, né? Não tem nenhuma dúvida. Porque quem atingiu mais essas atitudes? Mas eu Os acho bandidos. que esse é um desvio, Walter, da nossa cultura jurídica. Quando as instituições não são suficientemente fortes, nós personificamos as decisões. Então, quando nós falamos em Lava Jato, não é o Poder Judiciário, 13ª Vara Criminal de Curitiba, que está julgando. Ah, é o Sérgio Moro, que é casado com fulana, que tem tal histórico. Essa é uma característica muito latina e muito nossa do brasileiro. Quando o Supremo Tribunal Federal foi julgar o mensalão, não estava ali o Supremo Tribunal, era o Joaquim. E aí começou uma coisa até muito engraçada. Não sei se é engraçado ou se é triste, mas começou a torcida. Não, você viu o Celso de Mello que decidiu? Não, a Carmen vai decidir de tal maneira. E aí começaram as aglutinações, como se fosse torcida de futebol. Mas, doutor, não foi só Joaquim, porque precisava do voto dos outros, ele conseguiu os votos dos outros. Sim. Então não pode falar que foi só ele. Então, mas né? é porque nós personificamos uma entidade jurídica que ela não tem que ter essa característica. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Americana, por exemplo, não tem essa personificação. Por quê? É a Suprema Corte que decide. É um colegiado, né? É um colegiado. E aqui no Brasil nós temos essa tendência de personificar. Você é um grande jornalista, Obrigado. Você tem um jornal, uma TV, você sabe como é que funciona. Quando você vai dar uma notícia, quando você assiste uma notícia numa emissora americana, na ABC e tal, como é que tem lá? Olha, está aqui uma inundação, etc., choveu tantos dias, etc. e tal. É assim que se dá uma notícia nos Estados Unidos. Como é que se dá aqui uma notícia aqui no Brasil? Olha, aqui a Dona Maria, ela teve a casa dela que entrou água, despencou. É o sensacionalismo. Você vai contar a história da Dona Maria, você vai fazer uma novela. Então, aqui no Poder Judiciário, tem essa tendência também. Isso, na minha opinião, quando se trata de questões jurídicas, é pela ainda não força das instituições. O Supremo deveria ser mais forte, o Poder Judiciário, de um modo geral, mais forte, para tirar a figura. O juiz, ele passa. Hoje é ele que está lá, amanhã ele sai. Como o próprio Sérgio Moro saiu da 13ª Vara Criminal, foi assumir um outro posto no Poder Executivo, assumiu uma outra juíza, que depois já saiu, tem outro juiz, etc. E é assim que as coisas devem funcionar. As instituições devem funcionar independentemente do Zé, João, Joaquim que está lá, seja ele Barbosa ou não. Mas, Arivaldo, você foi perfeita nessa análise. Eu acho que nem é questão do sensacionalismo, é que a questão do latino. O latino, nós sempre procuramos essa aproximação, essa coisa, como falou, na hora de dar notícia, você fala, nossa, meu Deus, você não pensa só na questão que destruiu a cidade, você pensa, e as pessoas, o que foi isso, e não sei o que, né? Então você quer contar a história da pessoa para você tentar vivenciar qual que é o sofrimento que ela está passando. E a questão de você personificar também, pode ver a cultura argentina. É sempre a busca do herói, foi com o Perón, depois com o Menem, agora que voltou, né? Então, o latino está sempre buscando o salvador. Foi já o Lula, né? Agora o Bolsonaro. Então, você vê, o Lula e o Bolsonaro totalmente antagônicos, os dois são salvadores da pátria. Para cada um o seu momento histórico, como o Arivaldo falou. É como se fosse futebol. Sempre tem um torcendo por um lado e outro por outro. Ou a esquerda ou a direita. Eu acho que o que tem estragado muito essa matéria é isso. Não tem... É torcida, virou torcida. Ou eu sou pró-governo ou eu sou contra. Não tenho uma pessoa que é, por exemplo, neutra, consegue visualizar o que é positivo de um lado, o que é negativo do outro. Então eu acho que as pessoas deveriam se atentar mais a isso.
Não é porque... Acho que nós temos que ser pró, como a Rose falou, desde como é pró, cumprimento da norma, cumprimento da lei, porque nós temos que pensar o seguinte, um dia pode ser qualquer um de nós, pode estar sofrendo uma denúncia, ou uma determinada, mesmo que seja injusta a denúncia. João, é só você não fazer nada errado, né? Mas mesmo não fazendo, né, nós sabemos que pode acontecer denúncias, né? O que é o errado? Essa discussão do Lava Jato foi interessante nesse ponto do que é o fazer nada errado, pelo seguinte, o que é o errado? Né? O direito sempre se pergunta isso, né? A gente aprende lá na filosofia do direito, na axiologia do direito, o que é o certo e o que é errado. E a gente fica muito preocupado quando esses valores eles mudam de acordo com quem está sentando na mesa naquela hora. E quem está sendo julgado também. E quem é a figura que está sendo julgado. Essa é uma grande preocupação. O Estado de Direito não basta só ter a lei que foi promulgada, a aplicação dela tem que ser algo que a gente já saiba o resultado antes. Então eu sei o seguinte, se eu atravessar o farol vermelho aqui com o meu carro, eu sei qual é a consequência, ok. Então isso é um Estado de Direito. O que é problemático? Tem uma lei que diz isso, mas eu passo o farol vermelho, não, eu conheço o gestor de trânsito, a hora que ele vê o meu nome, ele vai ver que não vai ter problema, ele vai... Quando essas exceções passam, seja porque eu sou do partido A, do partido B, eu tenho tal riqueza, tal patrimônio, quando isso modifica de acordo com a pessoa que está sendo julgada, aí nós temos problemas. Por isso que as instituições no Brasil precisam ser fortalecidas. Nós precisamos fortalecer as instituições. E esquecer Sérgio Moro, Joaquim Barbosa, essas pessoas passam. Algumas demoram muito para passar, mas elas passam. Uma hora ela passa. A história do Brasil é muito maior. Nós estamos desde 1500 aqui, e nós vamos chegar a 2000, 3000, ano 4000, com instituições. E essas pessoas nem serão lembradas. Pessoas que são importantes hoje, daqui a 50 anos, ninguém vai saber quem é. Como pessoas muito importantes há 50 anos atrás, também já foram esquecidas. Mas nós precisamos saber quem é a instituição, o que é a instituição. Esse é meu entendimento da nossa segurança. Eu acho que o Poder Judiciário e a Justiça no Brasil passa pela necessidade de nós termos instituições mais fortes. E o Lava Jato nos ajuda a pensar e repensar isso. Mas se não tivesse tido o Sérgio Moro, teria acontecido alguma coisa? Bom, aí nós voltamos lá para a questão do que o Ariovaldo falou, naquele momento histórico, toda a questão, como assim, eu acho que tudo começou lá no Mensalão. Eu acho que já vem do Mensalão, e o Mensalão, diferentemente eu acho que da Lava Jato, teve, lógico, os seus erros, mas com muito menos, vamos dizer, atitudes tipo, fora do cumprimento da norma. Tiveram algumas nulidades que foram até gerar absolvições. Então, o Mensalão, por mais que tenha tido algumas atitudes fora do esquadro, foi mais dentro da regra do jogo. O jogo foi jogado dentro da forma. Mais a pressão do que tinha a caneta para fazer existia era uma pressão pública, né, naquele momento, do clamor público, obviamente, isso sempre vai ter. Mas não podemos negar que ele foi extremamente corajoso, que o país, que o direito hoje o Brasil mudou completamente desde aquele momento. Isso é inegável, realmente mudou. Uma figura, mas é só aquela questão da personificação. Acho que a operação é que deve ser, né, mais falada, né, a questão do processo, do que própria personificação do Sérgio Moro, que pode ser um grande juiz, competente, mas pode chegar no ministério hoje e não ser um grande ministro. Né? São situações, não estou nem dizendo que ele não seja, não estou entrando nesse mérito. Né? Tem agora o pacote anticrime do Sérgio Moro que vai dar muita discussão, mas tem algumas coisas muito boas, por exemplo. Né, que são colocados lá como juiz de garantias. Na verdade, eu acho que é uma boa proposta, que já foi derrubada, né, agora pelo ministro Fux, mas... Suspensa, né? Suspensa, mas o trabalho vai ser feito para ser derrubado. Então vamos aproveitar já que você entrou no assunto, tem como fazer isso? Tem como realizar o juiz? O segundo juiz, assim, né, um mês já era impossível, né, já mostrou isso. Mesmo que tenha maior prazo, o judiciário sempre dizendo que não tem recurso, que não vai ter. Como que vai fazer para resolver isso sem estrutura? Vai ter que se preparar para tanto, né? Eu acredito que eles poderiam fazer, por exemplo, uma permuta. O juiz, por exemplo, aqui em São Caetano, 2 varas criminais, um julga e o outro faz o juiz de garantia, né?
Mas eu não sei, agora principalmente os colegas advogados vão cair de cima de mim. Né? E o doutor João, nosso presidente, né, aqui da subseção da OAB, nos representa a todos, sem dúvida nenhuma, mas com certeza muitos colegas da área criminal. Eu entendo que a questão do juízo de garantia não é, nós temos estrutura, temos dinheiro para a sua instituição. Ela é oportuna, ela é conveniente. Nós estamos passando, a questão da Lava Jato, que nós começamos a conversar, tem essa situação, acho que nós estamos passando por uma mutação. O doutor João bem disse, a nossa formação acadêmica, ela vem toda do direito romano. E agora, de uns anos para cá, até pela influência americana, pela influência da globalização, nós estamos tendo vários institutos que vêm de outras fontes que não a romana. E nós estamos nessa fase de fusão. E isso faz com que nós tenhamos institutos que estão querendo se encaixar numa estrutura romana do direito. O juízo de garantia, embora tenha alguns precedentes em países de formação latina, formação jurídica romana, ela está mais para uma experiência anglo-saxônica do que efetivamente da nossa tradição. Eu não vou dizer que nós não precisemos, às vezes, de alguns ajustes que o juízo de garantia possa trazer. Mas esse formato que ele veio, eu acho que é muito mais uma moda, na minha opinião, e um desprestígio aos próprios julgadores. O juiz não vai se sentir suspeito agora? Todos eles vão ser iguais. Se tem que colocar outro juiz para ver o que eu estou fazendo, é porque eu sou suspeito. É um desprestígio ao próprio Poder Judiciário. Eu vejo que a sociedade tem elementos suficientes para a garantia dos direitos e garantias individuais que estão lá na Constituição, no seu artigo 5º, sem a necessidade de se colocar mais juízes. Nós precisamos enxugar. O número de juízes no Brasil não é pequeno, o número de juízes é grande. O que nós temos é uma estrutura mal colocada, mal distribuída, muitas vezes até por uma legislação que tem lá de 1940, de 1960, 1970, misturando com essa influência anglo-saxônica do direito inglês, americano, do common law, e aí nós fazemos essa coxa de retalho, o poder judiciário fica emperrado, a justiça não anda, e aí nós vamos colocando penduricalhos. Na minha opinião, respeito quem entende o contrário, que me parece que a maioria, eu estou na minoria, mas defendo o meu ponto de vista dizendo de que é um desprestígio ao Poder Judiciário o juízo de garantia. É um valor, é um custo muito grande para um país pobre que poderia ser colocado, por exemplo, nas mediações, nas arbitragens, enfim, no juízo de conciliação que é tão carente. Algumas iniciativas têm sido realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Dr. João Paulo é um grande defensor da conciliação, da mediação, eu sei disso. Andamos de mãos dadas nesse ponto, mas faltam recursos. Ideias maravilhosas, como, por exemplo, aquela questão da constelação sistêmica familiar, que tem dado resultados maravilhosos. Não tem dinheiro, mas agora o Poder Judiciário vai ter que reservar um valor gigantesco de recursos, para quê? Para colocar o juízo de garantia, para colocar o juiz do juiz. Então, como eu disse, respeito as opiniões em contrário, mas eu penso que esse é um desprestígio ao Poder Judiciário e aos próprios juízes. Só uma coisinha, por que o senhor disse aqui o senhor é minoria? Minoria? Não, eu entendo porque a maioria dos advogados entende que o juízo de garantia deve existir. Deve existir. E eu entendo, as razões são fundamentos muito, muito sólidos. Não são argumentos frágeis, não. Mas eu ouso a divergir e entender que esse é um desprestígio ao Poder Judiciário e um encaminhamento de verba que poderia estar direcionada para outras questões mais prioritárias dentro da distribuição de justiça. Doutora Rose, como a OAB se portou em São Paulo nesse caso? Só um minuto. Eu entendo que não é custoso, porque esse mesmo juiz que fazia o processo completo, vamos dizer assim, ele vai poder fazer da mesma forma. Mas ele disse que não tem tempo para fazer nem os dele? Tem tempo. Ele não fazia? Ele não fazia a parte inicial do processo até a audiência de instrução, julgamento e sentença? Então, mas para usar você está falando de emprestar um juiz de outra vara para fazer
essa parte É, do juiz, como se né? fosse uma De troca. garantia. Mas ele sempre diz que os processos estão atrasados porque eles não têm tempo de cuidar dos processos deles. Aí ele vai ser emprestado para cuidar da outra parte, não. vai ter menos tempo ainda. Não é emprestar. Não é emprestar, é ele pegar o processo e, por exemplo, ele não então. vai fazer no processo dele, mas ele vai fazer no processo do outro. E aí sim vai dar uma... acho que Vai ser mais argumentos para dizer o seguinte: nós advogados temos prazo, eles não têm prazo. Tem que... Porque eles vão ter mais, dizer que tem mais serviço agora. Depois de 14 anos de aumento de acervo de ações a serem julgadas, pela primeira vez o ano passado, o doutor João pode me corrigir se eu estiver errado, o número de processos a serem julgados diminuiu. Então o Poder Judiciário deu aí um avanço, diminuindo esse acervo. A cultura que o advogado disse, buscar conciliação, mediação e outros métodos de resolução de conflitos também agora começa a dar mais os resultados, porque era incipiente, hoje ele começou, nós vemos na prática essa situação. Mas por causa dessa média não baixou por causa do trabalhista não, né? Talvez até um pouco tem já detalhe, reflexo, né? da reforma trabalhista, né, desde 13 de novembro de 2017, já começa a refletir em 2019. Já deve ser algum reflexo, uma parte disso. Agora, essa situação de acervos gigantescos a serem julgados, quando os juízes são indagados, quando o Poder Judiciário é indagado, por que razão esse acervo é tão grande? Por que não diminui? E agora diminuiu, mas por que não diminui com maior velocidade diante até dos processos eletrônicos? E a grande questão é, nós não temos tempo. E aí aparece um novo encargo aos juízes, mesmo da mesma comarca, 2 juízes, como a doutora Rosita está colocando. Ele vai ter que despender algum tempo para poder trabalhar como juiz de garantias do outro juiz. Tem comarcas que não têm quantidades de juízes que seriam suficientes para isso. Então, mas vamos imaginar hipoteticamente, aqui num raciocínio, aqui apenas para a gente fazer o raciocínio de viabilidade, digamos que todas as comarcas tenham no mínimo 2 juízes. Esses juízes estão alocados para essa capacidade de demanda judicial da sua comarca. No instante que vai aumentar o serviço, para ele servir de juiz de garantia, é um tempo que está se tirando dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar mais horas por dia para dar conta, ou vão ter que ser contratados novos juízes, aumentando mais o gasto do Poder Judiciário. É esse o raciocínio, doutora Rosi. Eu entendo o seu ponto de vista, respeito profundamente, mas eu vejo que não será um serviço, essa legislação não é um bom serviço para o Poder Judiciário. Mas esse mesmo juiz, ele já não tinha que julgar, por exemplo, os recursos de pedido de liberdade? Ele continuará julgando, mas o outro revisará. Vamos lá. Bem, nós estamos fazendo nosso programa hoje aqui, Personalidades. Vamos dar um breve intervalo, voltamos já com mais informações para você. Não saia daí, 2 minutinhos, estamos de volta. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta com o nosso programa Personalidades, agora horário novo para esse programa, todo dia das 12 às 13 horas. Hoje nós temos o Judiciário, temos aqui a participação do Dr. Ariovaldo Santos, doutora Rose Molitor e o Dr. JB, João Paulo Borges Chagas. Olha, depois de toda a polêmica que nós debatemos aí do primeiro bloco, ainda sobrou um pouquinho a questão da posição da OAB, doutora Rose, em questão do juiz. Qual que é a sua... Qual a opinião da OAB hoje nesse sentido? A OAB São Paulo, ela é favorável, sim, ao juiz de valor. O juiz de garantia, né? Juiz de garantia. Juiz de garantia. Né? A OAB ela tem se posicionado a favor, apenas só no sentido de talvez uma discussão maior de como a implementação. Né? Porque diferente do Ariovaldo, eu penso que na verdade não é o desprestígio ao judiciário. Eu acho que na verdade, assim como na lei de abuso de autoridade, quem está fazendo o trabalho é o próprio magistrado. Então, na verdade, fortalecer o judiciário e, principalmente, fortalecer a democracia e a sociedade. Eu acho que o juiz de garantia, ele fortalece a sociedade, fortalece a instituição, porque mostra que o Poder Judiciário pode realmente exercer essa função e vai estar atuando dentro dos limites dele. É um outro magistrado que vai estar fazendo essa função. Como na lei de abuso de autoridade, como eu acabei de citar, né, muitos questionaram, não, quem que vai julgar? Quem vai julgar o membro do Poder Judiciário que por acaso venha sofrer alguma denúncia, ou o próprio do Ministério Público? É um juiz, é um órgão do Poder Judiciário. Né? Então eu não vejo nenhuma, eu acho que são ganhos para a sociedade e para as instituições. Eu acho. E da mesma forma, se o magistrado, vamos colocá-lo, age de forma correta, ele não precisa ter medo, não é? Mas olha, tem a questão principal ainda que ninguém, aqui nós estamos tratando isso juridicamente, mas tem a questão política também dessa história. Né? Não há de se esquecer que o Sérgio Moro é muito forte, já se fala do Sérgio Moro de ser vice da próxima eleição, até podendo ser até candidato a presidente mesmo, e é uma forma também de atacá-lo, né, por ele ter tomado as suas decisões pessoalmente, né, não ter outra pessoa para revisar o que ele fez, mas é isso também que há bastante nos bastidores políticos e também da imprensa que tem colocado. Até hoje eu vi aí que começa a fritar o Sérgio Moro, né, pela essa questão, inclusive, de tirar um ministério dele para fazer esse ministério agora da segurança, que eu acho que era um dos compromissos do presidente da República em deixar na pasta dele a questão da segurança. E até fiquei abismado, né? Nesses dias aqui, a maioria das notícias que nós tivemos sobre segurança é que os índices têm baixado realmente os problemas em São Paulo, principalmente de furtos e roubos. Isso é muito bom para nós, né? Queremos sair de casa um pouquinho mais sossegado, pelo menos ter esse clima de segurança, já que a gente não tem a plenitude da segurança, mas saber que nossos entes queridos estão na rua, nossos amigos, nossos familiares, e poderão ter mais facilidade, talvez, para gastar um pouquinho, deixar um dinheiro no bolso, já dizendo que a economia está crescendo, né? Vai chegar o ponto aqui que nós vamos ter mais sossego. Voltando à questão, nós falamos já, como falou que está sobrando dinheiro também no cheque especial, né? E veio essa nova norma dizendo que os bancos vão poder taxar as pessoas que deixam o seu dinheiro lá, seu dinheiro não, o dinheiro poderia estar sendo usado e não está sendo usado. Até um detalhe, eu tive com um amigo
na Europa no final do ano passado, e quando ele falou que queria deixar um dinheiro no banco, o banco falou assim, quanto o senhor pretende pagar? A diferença, né, ainda de questão de cultura, né, porque dinheiro parado é dinheiro que está sendo prejudicado. Então, e lá na Europa já tem essa ideia. Para você deixar seu dinheiro no banco, você tem taxado. Pagar por ele. Ou você deixa em casa no colchão. Porque dinheiro tem que ser movimentado, tem que ser fazer capital, tem que criar recursos, criar empregos, mais impostos e tudo mais. Então vem essa decisão agora aqui para o Brasil. A OAB já está tranquila, está dizendo aí que a maioria dos bancos, inclusive, não vão cobrar. Eu mesmo já recebi do Banco do Brasil que não vão cobrar. Então já veja com o seu gerente também. Não, tem posição? Muito pelo contrário. A OAB ela ingressou com uma ação, né, para que seja excluído, para que não seja cobrado. De fato, alguns bancos... Qual argumento, doutora? Já é tão taxado, né? Verdade. Os juros já são enormes, porque uma cobrança de algo que você não vai utilizar. Tudo bem, está à disposição? Está à disposição, mas você não vai utilizar. Eu acho que também a posição dos bancos de mandarem as cartinhas informando que não vão cobrar, por quê? Se eu tenho cheque especial, pago já uma taxa razoável, tendo a consciência de que vai ser cobrado esse valor a mais, o que eu vou fazer? Vou retirar. Então muda o pacote, não quero cheque especial. E vinha até ao contrário de alguns bancos que estão até dando, né? 5 dias, uma semana, 15 dias sem juros para você usar. Eu lembro até, o Itaú. Lembro, acho que naquela época do Excel econômico, lembro, acho que até foi quando ele patrocinou aquele time que a gente não gosta de falar muito nome, patrocinou o Corinthians, tinha 12 dias de cheque especial e o Túlio foi contratado. Eles colocaram a camisa do Túlio, camisa 12. Então foi também um mercado que os bancos também exploraram muito, questão de dar dias de cheque especial, né, colocado. E aí, como a conselheira falou, acho que vai assim, os bancos aqui no Brasil, eles têm uma força muito grande, né? Acho que tem muitas legislações favoráveis às entidades bancárias, né? E isso é histórico aqui no Brasil. Né? Então, acho que acerta a OAB em ingressar com uma ação, pelo menos questionando essa taxação, né? Embora... E também vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Embora nós sabemos que a gente estuda lá, isso em direito das coisas, direitos reais, né? Que um dos princípios básicos da autonomia da vontade, fica discutindo, né, propriedade, o quê? Circulação de riquezas. Então, baseado no princípio da circulação de riqueza, de você fazer o dinheiro circular, mesmo a propriedade, por que você facilita naquele momento a transferência de bens móveis? Bens imóveis um pouco tem algumas regulações. Por quê? Porque a circulação de riqueza é o que fomenta a economia. Então, o direito também tem esses princípios, mas eu acho que no Brasil, embora nós saibamos que tem algumas outras, em outros lugares, né, que tem outras culturas, no Brasil é uma força muito grande que os bancos já exploram, até com juros que não são regulados. Os juros dos bancos, eles podem trabalhar com uma faixa de juros totalmente diferente de todos os outros, né? Então, acho que é acertada a atuação da OAB, vamos ver o que vai acontecer. Né? Além disso, tem uma questão, eu acho que econômica, mais do que jurídica, é a seguinte situação. A circulação, ela se faz principalmente pelos incentivos. Então, uma pessoa, para colocar o dinheiro em circulação, ela tem que estar motivada a fazer isso. Não adianta taxar apenas o dinheiro parado para fazer ele circular. Tem que colocar um atrativo para que ele se sinta motivado a tirar daquele lugar que está parado e colocar para circular dentro da riqueza do país. O Banco Central tem vários mecanismos, muito fáceis, sem afetar o consumidor, que é a parte mais frágil dessa relação. Os próprios bancos, há alguns anos atrás, por exemplo, tiveram na legislação a obrigação de vender seus ativos imóveis. Seus imóveis eles tiveram que vender. E aí fizeram lá uma criação bastante inteligente naquele momento, que foi a realização de contratos de locação com quem comprasse, a longo prazo, por valores bastante razoáveis. Então, eles venderam todo um patrimônio, né, gigantesco, grandes bancos, aí, mais de 1.000 agências, bancos com 2.000 agências próprias, uma grande maioria, e de um instante para outro, lá em poucos meses, isso saiu do seu patrimônio. Para quê? Para que esse dinheiro circulasse. O banco tinha que ter dinheiro para circular.
Então, mecanismos como esse que foram utilizados pelo Banco Central lá atrás, podem ser utilizados hoje. Por que a pessoa deixa o dinheiro no banco ou por que a pessoa investe? Pelo interesse. Esse interesse vai ser motivado pelo quê? Por um produto que seja colocado à disposição do consumidor. Não adianta taxar, essa é a pior coisa. E vai acontecer o que a doutora Rose Molitor acabou de explicar. Vai afetar a parte mais frágil da relação, que é o consumidor, que é o correntista. Ele tem poucas opções. Se ele não tiver no banco para fazer investimento, ele vai fazer o quê? Vai para a Bolsa de Valores? É uma tendência. O ano passado, nós tivemos o dobro de pessoas investindo na Bolsa de Valores. Nós tivemos um volume de capital interno na Bolsa de Valores muito grande, mas ainda é muito pequeno perto daqueles valores que estão aplicados nos bancos. Não faz parte da cultura do brasileiro ainda a investir em outras áreas que não aplicar na caderneta de poupança, no seu CDB e tal. Então, isso é a médio e longo prazo. O Banco Central, como um principal maestro do sistema financeiro, regulador, tem que levar o consumidor, né, a circular o dinheiro e não impondo taxas e pegando no bolso daquele que é mais frágil. Na minha opinião, o problema é mais de gestão do Banco Central, né? É uma crítica ao Banco Central, que eu acho que a OAB faz, eu pessoalmente faço, eu acho que a sociedade inteira está indignada com essa proposta. E às vezes os bancos querem parecer como bonzinhos. Olha, está todo mundo taxando, mas eu não vou te taxar, eu sou bonzinho. Aquilo que eu nunca te cobrei, eu não vou cobrar porque eu sou bonzinho. Eu acho que fica até um pouco estranho do ponto de vista de marketing. Os bancos têm que repensar um pouquinho isso, na minha opinião. E tem força para isso, né? Eles têm força... tanto no Poder Legislativo como uma força real, né, da economia, para chegar lá e falar, não vamos fazer por aqui. Vamos tentar buscar outras formas de esquentar a economia, baixar taxas, tudo. Nós vivemos uma realidade que muita gente critica na época do governo Lula, que foi, né, de uma coisa irreal, tudo, mas existia incentivo para as indústrias, incentivo para a compra de imóveis, né? Mas é o que o Ariovaldo falou, a cultura brasileira é muito de investir em patrimônio. Agora que está querendo mudar, você chegar e falar, não, vamos investir em ativos, na bolsa, em determinado fundo, que são coisas que já vêm do sistema, tipo, da Europa, do sistema norte-americano principalmente, que é uma coisa comum. Lá você, por exemplo, você vai para Nova York, por exemplo, você vê pouca gente, todo mundo anda de metrô, tem carro, a pessoa mora de aluguel, normal. Aqui no Brasil você tem o sonho da casa própria. Hoje já não mais. Né? Mas agora está mudando, hoje, né? O que vale a pena? Você investir no imóvel da praia? Não. Temos aí os aplicativos que você aluga por valores... Tem aquelas questões do patrimônio... O próprio carro, Uber. Né? Falei o nome. Daquelas propriedades compartilhadas, né? Até o Dr. Marcos Nieto aqui, que é da nossa comarca, é um grande especialista nessa área, da parte de jurídica, né? Que você aluga uma casa em Angra, em 8 pessoas, e faz uma divisão, e existem empresas que administram essa divisão. Né? Ou a própria questão que todo mundo falou lá, quando o Lula saiu, que usou o avião do Luciano Huck. Então tem lá, grandes empresários têm um pool lá que tem um avião. Então hoje mudou muito isso é verdade. Né? Muda. Mas eu acho que, mais uma vez, é uma atitude do poder brasileiro que vai contra aquele que é o que mais sofre. Né? Sempre na questão de vamos taxar mais, vamos colocar mais uma multa aqui, vamos colocar mais alguma coisa. Então são situações que eu acho que o governo precisa repensar em tomar algumas medidas que ainda não pegou ainda, pelo menos nesse primeiro ano. Só um esclarecimento. Embora a OAB esteja com essa ação contra essa medida de cobrança das taxas dos cheques especiais, nada impede que as pessoas individualmente entrem com as ações individuais. Nós não sabemos ainda qual vai ser a posição do Poder Judiciário. Então, não olha, entre que você vai ganhar. Não é isso que ninguém aqui está dizendo, ninguém é louco de falar isso. Mas aquele que se sentir prejudicado e não quiser esperar essa ação da OAB, que pode refletir favorável, né? Que é uma ação coletiva, pode repercutir favoravelmente a todos. Se a pessoa quiser tomar iniciativa de, no seu caso, entrar com uma ação individualmente, o Poder Judiciário está aberto a isso. O juizado de pequenas causas não precisa nem de advogado,
Sempre é bom ter um Mas consultar um sempre consultar advogado. um advogado, né? É sempre bom consultar um advogado, né? Sempre. Sempre bom, não deve? Mas Tem. nós não estamos fazendo aqui uma reserva de mercado, não entra aqui para procurar um advogado. Nós estamos dizendo a questão de cidadania. Todos os direitos que você tiver prejudicado, que você sentir prejudicado, procure o Poder Judiciário. Veja, não vai entrar em aventuras jurídicas. Analise direitinho, mas se sentindo prejudicado, vá ao Poder Judiciário. Tente a conciliação, tente a mediação, tente todos os métodos anteriores à propositura de ação. Se não deu certo e você ainda acha que o seu direito não foi satisfeito, procure o Poder Judiciário e entre com a ação individual. Vamos lá. Aproveitar aqui, nossos telespectadores que nos acompanham aqui no canal 3 da NET, na TV Grande ABC, sabe que nesses nossos programas também são representados na NGT e também você pode acompanhar, se você não estiver em casa, pela televisão, você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo site da tvgrandeabc.com. Alguns colegas aqui estão mandando mensagens, Aldo Simeonato Filho, César Oliva, Miro Mota, grande tempo que eu não vejo meu amigo, falando aqui sobre a caixa preta do Judiciário. Ricardo Hernandes, grande jornalista profissional, preciso trazê-lo aqui em breve. Olha, está falando que a gente precisa ficar de olho aí no nosso VU, porque está muito alto o som. O Miro Mota, Ronaldo Sasso, Sérgio Monteiro, grande abraço para todos vocês, né? E participem mesmo, mandem perguntas aqui que a gente vai, na medida do possível, falando. Já que você falou do nome que você não devia te falar do futebol lá, vou fazer um abuso de autoridade aqui. Podia esquecer desse tema também, né? Ficou muito forte essa questão do que é abuso, abuso para quem e quem vai ver se é abuso ou não. Como os advogados estão sentindo essa questão? Vai ficar diferente do que já era? Já tem alguma posição formada dos advogados, doutor João? Eu entendo que a advocacia apoia, sim, a lei de abuso de autoridade, principalmente porque houve agora, depois de muito tempo, uma conquista da advocacia, que é a criminalização de desrespeito às prerrogativas profissionais. Né? Eu acho que isso é uma vitória da advocacia, né? Vitória, né, tanto de todas as entidades que movem, a OAB, a ASP, tanto a OAB Nacional, todos aqueles dirigentes que tiveram à frente da OAB, mas além de ser uma vitória da advocacia, é uma vitória da cidadania, da democracia, porque quem representa o cidadão, como bem fala o nosso presidente Caio Augusto, né, que comanda hoje a OAB São Paulo, nosso líder da advocacia bandeirante, o advogado é quem representa o cidadão, quem representa naquele momento em que ele está, um momento de aflição, é quem toma a frente, representa, até por isso aproveitando, né, o ensejo do Ariovaldo, sempre consulte o advogado, porque ele pode não te levar a ter aventuras, né, jurídicas. Então, tem uma situação que você pense que você pode ter um direito, vá até o seu advogado de confiança, procure aquele, e assim ele vai te orientar a atuar da melhor forma, sempre o advogado buscando, né, hoje os métodos de solução de conflitos, que é também uma regra processual, né, hoje no CPC. Então eu acho que é uma conquista da sociedade, você evitar qualquer tipo de abuso, e principalmente essa conquista em relação à advocacia, acho que a advocacia apoia. E o que eu acho que é um ganho também para aquela autoridade, que aí mais uma vez copiando o nosso presidente, mas a autoridade que atua da forma correta, ela se sente amparada por essa lei. Porque ele fala que a autoridade que atua em desconformidade da lei, ele vai ser punido. Eu que atuo dentro das regras, vou ser sempre prestigiado e vou estar sempre, a minha carreira vai estar sempre protegida de pessoas que atuam fora da regra. Né? Acho que até a Rose pode também trazer esse posicionamento até melhor da OAB São Paulo nesse fato. É sem dúvida uma conquista civilizatória. Né? Não podemos deixar de dar essa atenção e esse elogio. E como vai ser o encaminhamento do momento do abuso da autoridade? Aconteceu, você está na audiência. Depende, por exemplo, na audiência, na audiência mesmo, isso já acontece. Você pode gravar a audiência, inclusive. Sim, hoje a audiência pode ser gravada. Pode, na verdade, sim, né? Já faz um tempo. Já faz um tempo. O próprio CPC prevê essa possibilidade da gravação, né? Pode ser pedido. Também há a possibilidade de você requisitar, quando você sente que você vai ser reprimido na sua atividade. Estou falando aí na questão da atuação do advogado. Né? Tem vários casos, né, da lei de abuso de autoridade, fala de várias situações. Né? Mas no caso do advogado, ele pode pedir também a presença da comissão de prerrogativas, que pode estar lá como
como testemunha da situação. Mas o advogado, ele próprio mesmo, pode dar voz de prisão para a autoridade, seja ela do Ministério Público, seja ela autoridade policial, para a autoridade judiciária, que atue contra as prerrogativas profissionais ou que atue de uma forma de desrespeito ao advogado na sua atuação. E naquele momento é chamado a polícia, né? Já tivemos casos aqui, inclusive no Fórum de São Caetano, na época que eu era da comissão de prerrogativas, em que houve o juiz, né, dando voz de prisão para advogado e o advogado também dando voz de prisão ao juiz. Aí sempre, levando como o Ariovaldo falou, tentando aquela mediação, porque às vezes há também excessos de todas as partes. Eu acho que nós temos que entender que... E acabou em pizza? Tá ligado? Na verdade, foi retirada as vozes de prisão, depois foram retiradas dos dois. Né? Mas já há casos assim que é levado para a delegacia. E na delegacia é instaurado o inquérito policial. E uma coisa muito importante, falando, né, na justiça, em audiência, eu acho que o advogado, por exemplo, está numa audiência, tem outras pessoas, outros advogados aguardando, às vezes assistindo a audiência, que acompanhem, que apoiem o colega. Porque muitas vezes você está ali, poxa, o que está acontecendo, né? Eu estou sendo aviltado, estou sendo... Então, o colega que está assistindo, que muitas vezes está mais calmo, mais ponderado, ele sirva como testemunha e como ajuda, porque nem sempre é imediata a chegada de prerrogativa. Sim, é que parece que é uma coisa de filme, né? Porque você imaginou a cena, né? O juiz deu voz de prisão, o advogado deu voz de prisão, aí chama a polícia Quem mediou dessa vez foi o promotor, né? Promotor que normalmente é quem entra e quer fazer a denúncia criminal, foi o promotor que estava lá, não, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, não, calma, não é por aí. Mas, deu sorte, normalmente o promotor vai capaz de colocar mais lenha na fogueira ainda. Mas, assim... nós temos que evitar os excessos. Não podemos achar que a prerrogativa é chegar lá e desrespeitar a autoridade. Pelo contrário, sem dúvida, urbanidade sempre. Nós estamos todos no mesmo patamar. E só para concluir, nesse caso que a doutora Rose falou, é perfeito. O próprio advogado da outra parte está vendo seu colega sendo desrespeitado e tem a prerrogativa profissional desrespeitada, pensa, no outro dia pode ser você. Então, falo, não, doutor, faça constar em ata, faça constar na ata de audiência, né? Me coloque à disposição, porque você não vai estar atuando contra o seu cliente. Pelo contrário, naquele momento, se num outro momento você tiver com o seu cliente, você for desrespeitado pela autoridade, você que vai estar tendo esse prejuízo. Lembrando que a lei de abuso de autoridade não é em defesa do advogado, é em defesa de qualquer pessoa que esteja sofrendo um abuso. Eu acho que um dos pontos principais dessa lei foi que com a sua divulgação acabou restringindo algumas atitudes que eram normais em alguns magistrados, em alguns delegados de polícia, em algumas autoridades que podem ser sujeitos ativos desse crime, né, e dessa questão do abuso, porque no instante em que há uma previsão legal de que determinados atos possam configurar abuso, já faz com que aquela pessoa que antes fazia já pense duas vezes. Então, eu acho que a lei ela já surtiu efeitos. Eu acho que no dia a dia, todos nós, advogados, militantes, nós já conhecemos aqueles juízes que sempre extrapolavam um pouquinho e por uma condição ou outra eles acabavam tendo território. Né? Eu acho que um ou outro a gente conhece, né? E aí, com a questão da lei de abuso de autoridade, essas autoridades começaram a refletir um pouquinho melhor. Eu acho que ainda nós estamos no início da aplicação dessa lei. Eu acho que todos nós temos que aprender. Esse relato que o Dr. João Paulo colocou é um relato muito interessante, que é aquele do seguinte: às vezes, em determinado momento, as pessoas se inflam, não, eu tenho direito, eu vou fazer e tal. E nós temos, nem sei se está na legislação ainda, tem uma palavra, eu só vi uma vez numa legislação, que é lhanheza, não sei se os colegas lembram. Lhanheza, né? Aquela arte de nos tratarmos bem, com educação, com civilidade e tal. Eu acho que isso pode ser acrescentado em qualquer relacionamento. E naqueles relacionamentos jurídicos, de audiência, ou de um auto de prisão em flagrante numa delegacia, ou em qualquer situação em que o Estado, seja representado de qual forma, esteja presente, eu acho que todos os envolvidos, promotor, Ministério
o promotor, o juiz, o delegado, o advogado, todos têm que se portar com a lhenheza. Depois eu vou olhar no dicionário, ver direitinho o que significa, mas fica aí para você também que está assistindo esse programa, para verificar o que é isso. Falta um pouquinho nos relacionamentos. A autoridade não precisa ser autoritária. Os relacionamentos são comuns, não há hierarquia entre juízes, advogados, promotores, delegados de polícia. Todos nós estamos pela mesma causa, que é a distribuição de justiça. Cada um cumprindo o seu papel. Muito bem. Pegando o gancho da falta de lhaneza, inclusive entre nós, advogados, se houver essa falta de lhaneza, ou seja, na petição, ou seja, na audiência, é motivo de representação na ética. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, temos que encerrar, pedir para vocês fazerem considerações finais e agradecer a presença de vocês. Esse é um papel importante aqui da TV Grande ABC, essa TV que é uma TV comunitária aqui de São Caetano, que presta esse serviço para a comunidade gratuitamente. As pessoas que usam esse espaço aqui não gastam um centavo para fazer esses programas aqui, para levar informação para a sua casa. Porque esse é o nosso papel aqui, de informar vocês e trazer o melhor serviço possível. E, logicamente, sair na defesa também dos nossos leitores, dos nossos telespectadores, dos munícipes aqui da cidade de São Caetano. Doutor. Eu só tenho a agradecer esse convite, uma honra estar aqui do lado do João Paulo, nosso presidente, doutora Rosi, nossa conselheira, e minha colega de bancada no programa Direito em Foco, em que nós temos esse objetivo de difundir o direito, de fazer com que ele seja mais acessível a todos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Walter. Eu também. Doutora? Agradecer o convite, Walter, dizer que esse perfil de programa é muito bom. Aliás, a gente poderia trazer para o nosso também, né? Uma boa ideia. Debate entre advogados, entre juiz, advogado, promotor, delegado, enfim. E convidá-los a assistir o nosso programa, que ocorre todas as segundas-feiras, às 19h30, hora comigo, hora com o doutor Ariovaldo, hora com o doutor Ulisses. E deixar um abraço a todos. Obrigada, Walter. Muito bem. Meu presidente, apesar de você ter feito hoje um crime capital aqui, né? Falou uma palavra que era proibida aqui, né? Você não teve nenhuma lanheza. Mas faz parte do jogo, né? Mas sendo democrático, tive que falar a palavra, né? Mas primeiro cumprimentar meus amigos aqui, a conselheira doutora Rose, doutora Ariovaldo, também de longa data, uma honra ter dividido com vocês aqui. Obrigado, Walter, pelo convite, parabéns pelo programa, acho que é um formato muito bom, porque traz pluralidade de ideias. E queria passar, aproveitando que o Dr. Aldo estava nos dando audiência, para passar 2 recados para a advocacia. Primeiro, nós estamos com turmas abertas na UAB de São Caetano para pós-graduação em Direito Previdenciário, já com as autorizações da reforma previdenciária, que vai ser coordenada pela doutora Adriane Bramante, que é a presidente do IBDP, eu tenho se manifestado na questão dos militares, né, na questão da Previdência, e também alertar a todos, né, que desde ontem estão abertas as inscrições para o convênio da OAB com a Defensoria Pública do Estado, para os advogados que quiserem, né, atuar nesse convênio. Então fica o convite a todos e sempre a OAB de portas abertas para a advocacia em geral, não só de São Caetano, como todo o Estado, e também para toda a sociedade de São Caetano. Muito bem, obrigado para vocês que nos acompanharam e fiquem aqui na nossa programação da TV Grande ABC e da NGT. Até mais!